Faz uns 20 minutos que acabou o pronunciamento do Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro. Como já se suspeitava, ele pediu de fato a demissão. Ao fazer o seu pronunciamento hoje, revelando que sai do cargo, e sai do cargo de acordo com o Sérgio Moro, porque o Bolsonaro não o queria mais lá, ele vai e joga pá de cal no governo Bolsonaro. Para mim, isso aqui, hoje, foi a sentença de morte do governo. Eu acho muito difícil, dada a denúncia feita pelo Sérgio Moro hoje, eu acho muito difícil que o Bolsonaro se mantenha no poder depois disso. Se acontecer isso, é porque a democracia brasileira já acabou e daí a gente pode já considerar como se o governo autoritário do Bolsonaro já estivesse em operação. Porque as denúncias feitas pelo Sérgio Moro foram graves. Ele reuniu o fiapo de dignidade que lhe restava, servindo 1 ano e 4 meses, quase 5 meses, para um sujeito como Bolsonaro. Ele reuniu esse fiapo de dignidade que lhe restava depois das denúncias feitas pela Vaza Jato, das reportagens da Intercept, revelando o conluio do Sérgio Moro com a Procuradoria, como eles atuaram de maneira política para prender certas pessoas, em particular. O ex-presidente Lula, por exemplo, ele reuniu esse fiapo de dignidade que ele tinha para jogar a merda no ventilador hoje. Então foi grave o negócio que ele disse ali. Eu quero analisar alguns pontos que me chamaram a atenção, porque ainda estou digerindo o discurso dele, como eu disse, ainda estou pensando aqui no que ele falou. E antes disso, só lembrando que hoje é o último dia para baixarem o meu livro de graça na Amazon. O livro de contos, A Impureza da Minha Mão Esquerda, já são quase 15 mil downloads, então vai lá e garante seu exemplar, porque hoje é o último dia. E aproveite para ler na quarentena também, se entreter um pouco, ler uma coisa diferente. O primeiro ponto, que é como começa o seu pronunciamento hoje, o Sérgio Moro, é comparando a postura do governo anterior, do governo petista. Então ele fala da Lava Jato, das operações da Lava Jato, da Força Tarefa, e como, apesar de um governo que tem toda essa aura demoníaca em torno dele, né, que foi elaborada, foi construída essa aura, né, de um governo que queria se perpetuar no poder, um projeto de poder comunista para se manter para sempre no governo brasileiro. Apesar dessa aura demoníaca, o Sérgio Moro vai lá e ressalta que, mesmo com inúmeros escândalos de corrupção, o governo petista não tentou interferir nas investigações da Polícia Federal. É importante que ele fale isso, é importante que ele diga isso para mostrar como esse caráter totalitário do PT é uma ficção. É uma ficção. A Dilma, num governo totalitário, sofre um processo de impeachment e sai. Não tenta dar um golpe de Estado, não tenta fechar Congresso, não tenta se manter no poder. Ela vai e acolhe a decisão. Denunciam como golpista, como ilegítimo, mas sai. E, enquanto estava no poder, não tentou interferir na Polícia Federal para pôr areia nas investigações da Lava Jato. Inclusive, muitos mecanismos que permitiram essas investigações, elas foram reforçadas durante o governo petista, e que passa também pelo fortalecimento de investigação da Polícia Federal. Então é importante que ele mencione isso, para ele mostrar como o governo bolsonarista, que vem se propor como antipetista, como um modelo diferente de governo, é de fato diferente, porque vem com essa noção de fato autoritária, totalitária, de controle total dos costumes, por um lado, de controlar quem você deve ser, e essa é a essência do Bolsonaro, na verdade, essa pauta de costumes, de condenar gays, de condenar feministas, de condenar a esquerda, é uma pauta de controle emocional, de controle social, e, por outro lado, outra pauta que é a pauta de controle político também, autoritário. Alguém que elogiava frequentemente regimes repressivos, que elogiava a ditadura militar no Brasil, que elogiava torturadores. Então são duas pautas presentes no governo Bolsonaro que são pautas de controle dos cidadãos e pauta de controle político também. E o segundo ponto que ele menciona, que é de fato o elemento bombástico do pronunciamento, é ele dizendo que havia um conflito ali dentro do Ministério com o presidente, porque eu queria trocar certos cargos importantes na Polícia Federal, como o diretor-geral, que era o Valeixo, e queria trocar também certos postos de superintendência. E, segundo o Sérgio Moro, ele até concordaria em fazer esse tipo de troca, ele até aceitaria isso, desde que houvesse uma razão justificável para isso. Devemos trocar esse diretor ou esse superintendente porque não está desempenhando como a gente espera, não está apresentando resultados. Algum tipo de crítica específica sobre o desempenho dessas pessoas. E não havia isso. E aí entra a bomba, de fato, que o Sérgio Moro menciona. Que ele fala ali de acordo com
pedido do presidente, de acordo com o fala do presidente, que ele gostaria de ter pessoas nesses postos, na diretoria da Polícia Federal ou nas superintendências, pessoas com as quais o Bolsonaro tivesse canal de comunicação direto, que ele pudesse ligar para essa pessoa e saber como andam as operações, para que essas pessoas indicadas, esses nomeados, pudessem passar informação privilegiada para o presidente. E daí, o Moro, sendo bastante eufemista nesse sentido, né, dizendo assim que eu achava inapropriado, e sendo que, na verdade, talvez se fosse até criminoso, porque a Polícia Federal, o grande mérito dela é a sua autonomia, de fato. É que ela possa investigar, inclusive, filhos de presidente, inclusive políticos. Que seja uma força autônoma de Estado e não de governo. Que ela sirva à nação brasileira, que ela sirva ao Brasil, que ela sirva a nós brasileiros e não ao presidente da República. Que não seja como era a SS na Alemanha nazista, uma força de inteligência usada pelo governo nazista para perseguir opositores. Que não seja uma força de retaliação política, de perseguição de opositores ou de proteção de filhos criminosos. Como eu disse mais cedo no vídeo hoje, que já pronunciava isso, o Bolsonaro, segundo relatos, segundo fontes, ele estava insatisfeito porque a Polícia Federal estava se aproximando dos filhos dele nas investigações sobre fake news, que estava chegando a Carlos e Eduardo Bolsonaro. Ou seja, essa intenção de sufocar agora a Polícia Federal é uma clara intenção de obstruir justiça, de obstruir uma investigação policial, de obstruir que a polícia chegue a atos ilegais dos filhos do presidente. Essa é uma denúncia gravíssima, gente. Se as denúncias anteriores de crimes de responsabilidade do presidente não fossem capazes de levar ao impeachment dele, a denúncia feita hoje pelo Sérgio Moro são muito mais graves ainda, porque demonstra uma interferência direta do presidente da República em investigações policiais, da Polícia Federal. E aqui vale repetir o que o Moro disse. Nem no governo petista isso acontecia, nem durante a Lava Jato, nem durante investigações que levaram à queda de uma presidente e à prisão de outro ex-presidente. É preciso entender a dimensão daquilo que aconteceu hoje. Isso aqui vai entrar, assim como a pandemia também, vai entrar para a história da política brasileira. De um ministro da Justiça pedindo as contas, deixando seu cargo, porque ele viu atos e intenções completamente inapropriadas do presidente. Para não dizer criminosas, para não dizer antidemocráticas, para não dizer autoritárias, para não dizer ditatoriais. Quero mencionar aqui um capítulo desse livro aqui, que é sobre a tirania, do Timothy Snyder. Tem em português esse livro, tem a versão em inglês. Nesse capítulo aqui ele fala sobre forças de segurança que carregam armas. Então diz o seguinte aqui, a introdução do capítulo. Seja reflexivo se você estiver armado. E daí ele fala o seguinte: se você portar uma arma no serviço público, que Deus o abençoe e o proteja. Mas saiba que os males do passado envolviam policiais e soldados se vendo um dia fazendo coisas irregulares. Esteja pronto a dizer não. E aqui ele relata, no passado, tanto no regime nazista quanto no regime stalinista, como oficiais de forças armadas, policiais, soldados, investigadores, sentiram obrigados, por ordens superiores, a cometer atos irregulares ou até crimes, genocídios. Então, o aviso do Snyder, isso serve para você que é policial federal agora, serve para você que é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, você que é policial militar, você que é policial rodoviário. Isso serve de advertência para você que anda armado e que é uma força de segurança do Estado, que visa proteger também os cidadãos, para que vocês, nessas circunstâncias, diante de um convite à ilegalidade, ao crime, que vocês digam não, que vocês se oponham a isso. O Sérgio Moro sinaliza que, na verdade, a Polícia Federal está preparada para fazer isso. Que diante dessa ameaça agora de uma captura do governo federal, de tentar controlar a Polícia Federal, que os agentes da polícia, que os diretores da polícia, que os delegados da polícia estarão aptos e terão a dignidade de se opor àquilo que é irregular. Eu espero que seja assim. Nós esperamos que seja assim. Nós realmente esperamos que hoje, quem é policial, quem é militar, esteja disposto a proteger o país e não o Bolsonaro. Que cumpra o juramento deles de proteger a pátria e não um governante fascistoide. Porque
se o Bolsonaro conseguir convencer quem carrega armas no Brasil a segui-lo, em algum tipo de aventura autoritária, aí não tem muito o que fazer, para ser bem sincero. Se você tem um exército, policiais militares e policial federal acompanhando o Bolsonaro nisso, aí não tem muito o que fazer. Aí sinceramente, quem puder deixar o país, deixa. Mas, pessoalmente, aqui eu estou especulando, na verdade, né? Eu espero, na verdade é uma expectativa. Eu espero que esse discurso de hoje do Sérgio Moro seja o início do fim do Bolsonaro. A meu ver, se tornou insustentável que o Bolsonaro permaneça no poder depois disso. Porque as intenções se tornaram explícitas agora. Aquilo que a gente sabia já, a gente sabia disso na verdade antes, mas as intenções dele agora foram reveladas por um ministro da Justiça. O Sérgio Moro abriu para nós aqui. O que o Bolsonaro quer? Ele quer controlar agora as investigações para obstruir, certamente, que chegue aos filhos dele. É alguém que está usando o governo brasileiro de maneira personalista. E já deu para sentir, nesses minutos subsequentes à fala do Moro, já deu para sentir aqui que a base bolsonarista trincou, rachou de vez agora. Muita gente que apoiava o Bolsonaro já sente que não faz sentido mais apoiar o Bolsonaro. Porque muita gente chegou ao Bolsonaro através desse espírito lavajatista, através desse espírito do Sérgio Moro. Punitivista, de distorção da lei para poder prender corruptos. Então você tem o Bolsonaro como cria disso. Eu já disse aqui anteriormente, o Bolsonaro é um sintoma disso, ele não é a causa desse momento no Brasil. O Bolsonaro surge na cola, na esteira desse tipo de pensamento punitivista, desse tipo de pensamento antissistêmico, de combate à corrupção, sendo que o Bolsonaro não representa isso, nunca representou, na verdade. Então, muita gente que vota no Bolsonaro porque já vai seguindo na cola dessa força-tarefa da Lava Jato. Muita gente se tornou bolsonarista porque já era morista. E ao abandonar esse barco, 1 ano e quase 5 meses depois do governo Bolsonaro, e vindo com sérias denúncias como essas que foram feitas aqui, eu suponho que uma grande parte da base do Bolsonaro vai embora junto com o Moro. Ao terminar de fazer a fala dele, ele foi ovacionado. E eu acho que o Sérgio Moro é mais forte do que o próprio Bolsonaro. Nesse momento, para mim, o governo do Bolsonaro é insustentável. Ele deveria, hoje à noite, ou daqui a pouco, pedir a renúncia dele. Acabou o governo Bolsonaro. Se ele não fizer isso hoje, os próximos dias, semanas e talvez meses serão de agonia. Serão de um presidente murchando dia após dia, agonizando até o seu fim. Eu não acho que seja possível agora reparar esse estrago. O dano será profundo nessa estrutura que mantinha o Bolsonaro ainda funcionando de algum modo precário. Alguns já dizem aqui que esse discurso de saída do Moro já é um discurso de pré-candidato à eleição 2022. Não sei dizer, não posso me avançar nesse sentido, não sei dizer, pode ser que sim. E se for isso, o Moro também vem com força contra um Bolsonaro ou contra quem quer que seja. Eu quero saber o que vocês pensam, se vocês ouviram esse discurso de demissão do Moro, se despedindo do cargo dele, com grandes e fortes revelações sobre as intenções reais do Bolsonaro agora de controlar, de sequestrar a Polícia Federal para os seus intuitos. Se vocês concordam comigo que isso aqui é um discurso de destruição do Bolsonaro, o que vocês pensam? Deixa aqui embaixo, quero saber o que vocês pensam, porque como eu disse, estou digerindo nesse discurso, estou pensando ainda um pouco sobre isso e possivelmente virá mais coisa depois aqui. Amanhã de manhã a gente pode debater um pouco mais desdobramentos disso. Então deixa aqui seu comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!